Pai do Senhor, você está em mais um programa Caos, Deus está no controle. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Wander, nosso irmão lá, congrega junto conosco, né? Nós vamos iniciar esse programa, nós vamos falar sobre vida, sobre medo, nos problemas que nós estamos vivendo aí. Nós vamos tratar sobre esses assuntos que estão permeando a sociedade aí. Nós vamos começar com uma oração, logo após no louvor. Peço que você ore comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para falar contigo, para pedir o Senhor auxílio, nos ajudar, Senhor, nos dilemas que nós estamos passando, nos problemas que estamos vivendo, para que possamos ter fé e alcançar do Senhor os benefícios que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa alcançar, que esse vídeo possa alcançar os corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, palavra, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Que me fará vencer. Irmão Wander, queria que o senhor fizesse uma apresentação aí, o senhor que já tem uma experiência de ouvir. Hoje em dia é tão difícil as pessoas ouvirem uns aos outros, né? O senhor está trazendo esse assunto para nós ouvir. Queria que o senhor trouxesse a sua experiência, do que o senhor tem para falar para nós, se apresente nesse momento. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmão Cláudio. Alegrei-me, como disseram, o irmão Wando quer fazer um programa que é muito importante a gente contribuir nesse momento com a igreja, né? Como o irmão falou, eu passei 10 anos como voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? É um trabalho de prevenção a suicida. Você faz um curso de 3 meses para depois ir para o telefone. E lá você vai interagindo com as pessoas que têm algumas ideias suicidas ou estão em depressão. Então eu trabalhei em escolas, dando palestras, em algumas igrejas. Então é um trabalho que evolui muito a autoestima da pessoa. Então dentro desse curso, você fica habilitado para falar sobre determinados assuntos, embora você não tenha entrado na área da psicologia. Mas como é um curso intensivo, trabalha de tudo, sobre medo, sobre pânico, sobre falta de ânimo, sobre coragem. Então é um assunto assim muito corriqueiro de todos nós, do nosso dia a dia. Amém. E nesse momento nós estamos vivendo muitos medos. Sim. As pessoas estão com medo de não ter o alimento dentro da sua casa. Exato. Estão com medo de não receber no próximo mês, estão com medo de desemprego. E muita coisa, pessoas que estudam, fazem suas faculdades e são muitos medos. Então a gente tem uma pergunta aqui, como ajudar alguém que está com medo? Muito boa pergunta, cara. Primeiro a gente tem que entender o que é medo, né? Como se define o medo? O medo ele é criado na nossa mente.
E se deixarmos esse medo tomar conta do nosso sistema imunológico, ele vai nos travar. Tem pessoas que têm medo de coisas que não existem, né? Então, a gente precisa, assim, se trabalharmos bem o nosso medo, dosar ele de uma maneira aceitável, nós vamos levar uma vida plena. Eu conheço casais que a mulher reclama que o marido é muito medroso, ou ele reclama que a esposa é muito medrosa, né? Então, às vezes até a mulher fala, ele tem medo, e parece até que o homem da casa sou eu, como se associasse o homem a não ter medo. Mas medo faz parte do ser humano, entendeu? Então, a gente precisa entender o seguinte, há medos que a gente não enxerga e há medos que está presente na nossa vida. Creio que o medo hoje que esteja mais em evidência é o medo do futuro, o que pode acontecer. Então, existe uma frase que fala, preocupação é uma ocupação desnecessária, né? Então, quando você começa a se preocupar demais, é natural que acione dentro do seu cérebro o medo. E ele começa a desencadear uma série de problemas na sua vida. Até aquelas pessoas que são capazes de realizar alguma tarefa, o medo trava a pessoa, né? A psicologia fala que nós só temos 3 tipos de medo na vida. É a pessoa que planeja algo e durante o planejamento ela tem medo. Será que vai dar certo? Aí trava. Outros, durante o processo de abrir um comércio, ele começa a pensar, e se eu não der conta? E se surgir uma concorrência? Então, esse excesso de preocupação aciona o medo, então a pessoa trava. Tem outros não, que depois de passar por esses 2 processos, que abre seu comércio, que muda a sua vida, é que vem ter medo, mas já realizou. É o medo saudável que tem dentro de nós. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas com uma grande potencialidade, mas deixando vários sonhos para trás. Começa começa... Porque o medo não permite que ele vá em frente. Então, realmente, não é bom ter o excesso de medo, né? Porque também tem um medo corajoso, né? Tem aquele medo que realmente é um medo que você precisa ter, como por exemplo, estou diante de um fogo, né? Eu sei que o fogo queima, então eu tenho que ter medo do fogo, né? Mas tem aquele medo que é irresponsável. Quando o cidadão, por acaso, ele sai de casa com uma arma, disposto a matar ou morrer. Mas ele tem medo de morrer. Mas ele não se preocupa em matar alguém, então é um medo irresponsável. Então nós temos que ter assim um medo responsável. Então, não medo de vir à igreja por acaso. Não, eu tenho medo de ir à igreja porque o tempo está fechando, vai chover. O medo vai travando até a nossa fé. É uma coisa interessante. Se soubermos trabalhar bem o medo, realmente o que vai vir para o futuro a Deus pertence. É o que fala na palavra, né? O amanhã pertence a Deus. Por que a gente ficar vivendo o amanhã se estamos ainda no hoje? Então o hoje está cheio de medo. Então não vamos conseguir fazer um bom amanhã. Você falou sobre preocupação, eu queria pegar esse gancho aí. Você falou sobre preocupação e você falou sobre o medo bom. Sim. Quero pegar esses dois aí. O medo saudável. Medo saudável, né? Então, assim, nem todo medo é ruim. Certo. Então vamos pensar assim, a preocupação ela seria uma expectativa de um medo de coisas que podem não existir. Eu tenho medo daquilo que eu não sei ainda, se vai ser de fato ou não vai ser. É uma pré-existência, é um medo pré-existente. A preocupação é o botão que aciona o medo. Até agora, né, eu posso me considerar uma pessoa sem medo nenhum. Acabo de receber um resultado de um exame onde me diz que eu estou com uma doença gravíssima. Eu começo a me preocupar com aquilo. Vou dormir pensando naquilo. Amanheço em pânico. O medo já tomou conta de mim. A preocupação, ela também tem que ser dosada, né? Porque eu estou diante de uma situação que eu não sou o único. Que a ciência já está evoluída. Que cada organismo se comporta de uma maneira. Então, eu posso ter uma preocupação, eu não preciso entrar em pânico. Então, o medo, ele é só um fio da navalha para você se destabilizar. Vou me preocupar? Vou. Como é que eu vou me tratar? Como o meu organismo vai se preocupar com isso? Como eu vou se prevenir? Muito bem. Mas o medo ele tem que ser, numa hora dessa, mais uma vez, dosado. Tudo é o equilíbrio na nossa vida. Então, o medo, nessa hora, ele aí passa a ser saudável. Quando as minhas preocupações, elas são voltadas para
para prudência. Prudência. A Mas prudência e se o medo passar andam disso, junto. passando disso, aí já fica... Aí se destabiliza o aí ser humano. destabiliza. E Exatamente. o pânico? E o pânico? O pânico já é o grau elevado do medo, né? Aqui em Mesquita, eu tratei uma pessoa, através do CVV, que tinha pânico de pegar o ônibus. Ela viu um assalto na televisão e, através desse assalto no ônibus, onde houve até um filme em relação a esse assalto, onde faleceu uma pessoa, ela teve medo depois de entrar em ônibus, do nada. Quer dizer, ela foi dormir uma pessoa tranquila, normal, e amanheceu com pânico de não querer entrar no... Então, como trabalhar uma pessoa dessa? Porque aquela imagem do assalto ficou na mente dela. E a nossa mente, como se diz a Bíblia, vazia, ela se torna oficina do inimigo. Então vai surgindo outros elementos, que diz, poxa, eu sou cristão, como é que eu fui pensar numa coisa dessa? Mas o medo deixa você realmente partir para outro pensamento. Os pensamentos negativos, ele não é bom em situação nenhuma. Em qualquer situação, temos que ter pensamento positivo. Mesmo que as circunstâncias estejam Desfavorável ou vamos dizer apareça que você ser. tenha um laudo médico em que você tem 5% de chance. Foi bom você falar isso. Eu já vi casos assim, o médico fala, olha, a possibilidade de você se dar bem na cirurgia é de 5%. Nossa, 5%? Eu vou entrar com 95% da minha fé. E a pessoa se sai bem. Mas já houve caso ao contrário, olha, a possibilidade de você não se dar bem é de 95%. Os 5% dela, ela vai também juntar com o medo. Ela não vai fazer daquele 5% uma coisa positiva. Ela vai ter mais medo ainda. Ela torna o quadro dela pior. Pior. Então você me colocou aí três estágios. Se eu posso estar falando assim: preocupação, medo e pânico. Então é na preocupação que eu preciso ficar preocupado. Vamos dizer assim, na preocupação eu preciso não deixar ela evoluir para um quadro mais complexo. Até a preocupação, digamos que seja uma certa prudência. Mas se eu passar essa linha, eu já começo a entrar num quadro mais de domínio do medo. Se o medo dominar... Dizem os especialistas que a preocupação é uma ocupação à toa, né? Você às vezes se preocupa tanto com uma situação e quando está diante dela não foi nada daquilo. É uma coisa. Eu aproveitando agora essa questão do medo, eu assisti há poucos dias numa rede de TV uma reportagem onde uma família teve que escalar uma montanha, né? Mas escalar mesmo, uma mão aqui, para levar um filho a 200 metros de altura para um batismo. Era o ritual que eles fazem lá. Então eu fiquei observando o seguinte, eles não tiveram medo. Primeiro eles estavam botando em risco a vida do filhinho de 40 dias de nascido. Quer dizer, não passa na cabeça de ninguém colocar o nosso filho numa situação de risco tão grande. Eles subiram, houve lá o ritual, né, e voltaram. Então eu digo o seguinte, que nesse caso aí, o medo não prevaleceu porque ainda tinha um outro complemento, que é a fé. A fé levou eles até lá. Então, quando a sua fé está sólida, né, a palavra de Deus ele fala assim, que Jesus falou que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho uma visão sobre isso da seguinte maneira. Não é o tamanho da fé que ele se referiu, é a potencialidade da sua fé. Ela pode estar ali representada num grão de mostarda, mas o que tem dentro dela move montanhas realmente. Vai florescer uma árvore. Então, não existe essa, não deveria existir dentro do mundo evangélico, determinar que acha que pessoa tem pouca fé ou pessoa tem muita fé. Não. A fé ela tem um potencial tremendo, seja ela a dosagem que você tiver, entendeu? O medo, sim, é que não pode ser de uma maneira assim, como eu vejo hoje, muitos cristãos com muito medo, né? O medo é porque se ouve tanto, sim. E como se diz, o ouvir também traz esse medo. Então a gente tem que estar agora, nesse momento agora, se preparando para o retorno da igreja. Sim. Esse é o nosso foco agora. Né? Não se fala mais em pandemia, em quarentena, em vírus, é a volta à igreja. Eu penso desse jeito. Interessante, você falou sobre a questão do medo. Você vai empreender algo, você vai investir em algo, e nesse investimento surge o medo. Sim. É normal. É normal. Mas aí,
Não surge a preocupação. A preocupação, né? Vamos voltar na preocupação. Mas eu preciso ter o meu propósito maior do que Positivo. do que o medo, do que a preocupação. Positivo. Porque se eu não tiver um alvo lá na frente, eu retrocedo. É por isso que muitos projetos, né, como você falou no início, não conseguem ser completados. Não conseguem haver. E pessoas com potencialidade para fazer Sim. aquilo, entendeu? Aí, às vezes, você vê uma pessoa que não teve tanto investimento na sua vida e alcançou grande Mais sucesso na vida. E outros com tanto investimento, mas o medo não permitiu. Trava. É por isso que tem uma frase curtinha, que eu amo essa frase. Sempre quando eu ofereço algum presente a uma pessoa, um livro, eu sempre escrevo essa frase. Só vence quem se vence. Legal. Você só vence na vida se você vencer os medos, É. as preocupações. Essa frase é muito rica Então, e eu sim. pratico ela todos os dias. Seria vencer as nossas limitações. Vencer a nós mesmos. Vencer a né? si mesmo. Mesmo porque a gente não sabe se esse medo vai se tornar um fato ou não. A Vai gente ser não- concretizado. Se vai ser exatamente, concretizado, é. então a gente precisa diminuir nossas preocupações, ter mais fé. É isso, né? Isso, Ter mais positivo. fé É. e Desafiar acreditar. a nossa fé, não E a acreditar Deus. mais em si mesmo. Desafiar a nossa fé, exatamente. Isso. Que é alinhado à fé com a crença de que nós vamos alcançar. Com o Deus que nós temos, com né? Deus que Olha nós temos, só. vai longe, né? É um casamento É perfeito. perfeito. Muito legal essa. Aí o essa- medo, olha, sai da nossa medo vida. sai. né? Fica apenas aquele medo natural, né? Que é a Como eu falei, prudência. que é a prudência. Se eu estou vendo um fogo, eu sei que o fogo vai me Sim, queimar. sim. É natural que eu tenha medo do fogo. Mas eu também posso evitar o fogo sem ter medo dele. É igual o Posso pular o momento, fogo, né? Sem ter medo dele. igual o momento que nós estamos vivendo. Você vai se cuidar, você vai seguir as recomendações, É. você vai seguir tudo direitinho, você vai usar ali o álcool gel, tudo direitinho. Mas isso é natural, isso é uma preocupação natural. Ela não pode passar para o pânico de eu não me relacionar com ninguém, de eu não fazer nada, de não acontecer as coisas, né? Então, eu queria partir para uma segunda pergunta, que ela não tem muito a ver com essa, mas ela é uma pergunta real. E você que trabalha também com a sua família artística, Sim. né? A sua família de teatro, de muitas coisas que você já fez aí, como viver, transformar dentro de casa os nossos momentos ali, que tem gente que está ficando em casa o tempo todo. Sim. Como nós vamos transformar esse momento num momento agradável em família? O que nós vamos fazer? Distribuir tarefa? Vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Ah, isso aí me lembra um livro muito bom que eu li, que se chama Sem Tempo para Ter Tempo. E hoje isso se aplica bem, né? A primeira questão de trabalhar isso em família é fazer a seguinte pergunta, a você que está nos assistindo. Você é uma pessoa muito ocupada ou mal ocupada? Primeira coisa. Né? Então, a quarentena, ela veio para despertar isso. Veio para a gente descobrir que, na verdade, éramos mal ocupados. E por isso não tínhamos tempo para a família, né? Não tínhamos tempo para arrumar nosso guarda-roupa, abrir a cena. Não, depois eu cuido de você. Estou muito ocupado hoje, né? Depois eu conserto aquele ventilador. Então, a quarentena trouxe isso. Porque a quarentena, na verdade, ela não depende de uma pandemia. Eu posso dizer, eu vou passar um tempo sem tomar um refrigerante, eu estou fazendo a quarentena sobre aquele refrigerante, né? Um determinado alimento. Então, hoje a gente percebe o seguinte, que aquela família que sempre esteve presente, sempre deu prioridade primeiro a tomar um café junto, mesmo que fosse na pressa, hoje ela vê a importância disso. Como você bem frisou, a minha filha sempre diz que lá em casa é um circo, né? Todo dia tem um espetáculo, né? Não que tenha palhaço só apenas, né? Mas todo dia a gente procura tirar proveito da situação. Então, quando é uma família que já tem essa tendência a ser alegre, a brincar, a fazer festa com tudo, não fez muita diferença. Mas aquela família que não tem um privilégio de trabalhar por conta própria, né? Como algumas pessoas têm, e tem que sair cedo para bater ponto, tem que pegar o trânsito livre, então aquela pessoa que às vezes tem tudo na mesa, pronto, que a esposa aprontou, mas ela vai tomar um café lá na esquina, na padaria, já perto do trabalho. Então, realmente houve uma mudança. Houve uma mudança, a pessoa saber o que eu faço agora, né? Como eu vou conviver agora com o filho que eu só via à noite, né? Saía, deixava ele dormindo, às vezes chegava ele estava dormindo. Aí sim, você tem que pesquisar, procurar boas ideias, né? Ser criativo, e isso não falta, né? Voltar a ser criança, né? Para poder brincar, voltar ao primeiro amor com a esposa. Para interagir. Tudo isso. Então, a quarentena, ela nos obrigou a
a resgatar muita coisa. Valorizar, né? Que até a gente achava que era cafona, né? Cafona significa uma coisa fora de época, né? Sim. Não, é fora de época. Então, a quarentena trouxe essa necessidade. Eu sempre olho com bons olhos esse período. Para mim, foi um período muito importante da humanidade. Tirando de lado as questões políticas, a questão econômica, focando a questão humanitária, né? Sim. Sabendo, respeitando tantos óbitos que já teve, tanta família enlutada, mas para nós que estamos aqui, temos uma oportunidade agora de resgatar muita coisa dentro de nós que a gente estava jogando pelo ralo. A nossa criatividade, esse próprio programa é fruto de uma quarentena, entendeu? Então Sim. isso é muito importante. Então a gente tem ganhos, né? Tem ganhos. Só tem ganho, exatamente. Existem duas palavras no nosso dicionário. Uma é o prejuízo e a outra é o proveito. Então juntaram essas duas frases e disseram assim: tire sempre proveito de um prejuízo. Interessante, Legal, né? Então hoje nós temos que tirar proveito dessa situação e não ficar no prejuízo. E aí, qual vai ser o próximo? Não, mas o número está aumentando. Não, você aí está no prejuízo. Sim. Vamos tirar proveito. Eu vou voltar agora com toda a garra, eu vou louvar, eu vou trazer ideias para a igreja, eu vou trazer ideias para dentro de casa, já que a pergunta foi em relação a dentro de casa. Isso. Eu vou trazer mais ideias, eu vou pintar um quarto, eu vou transformar um móvel, trocar de lugar uma mobília que eu achava que não dava acesso se eu trocasse. Fazer uns testes. Toda essa modificação gera um ânimo, uma novidade. Vai ficar ocupado, né? Vai ficar ocupado, exatamente. Aí o tempo passa e você... Não tem aquele ditado que quando você tira uma roupa velha do guarda-roupa, é dando lugar a uma nova. Sim. Então, temos que realmente fazer isso, tirar as roupas velhas da nossa vida, né? Sim. E colocar uma roupagem novo, que é o novo que estamos falando agora, né? A normalidade... É o novo normal. O novo normal, é isso aí. Eu quero aproveitar isso aí e já pegar o gancho da terceira, que é para a gente finalizar. Sim. Que é em relação à igreja. Você falou do novo normal, vamos falar sobre a igreja. O comportamento da igreja, das pessoas, dos irmãos e todas essas coisas aí. Então, juntando o que eu falei na primeira pergunta, que não é bom ter preocupação, e completando agora com o que eu falei na segunda, que tem que tirar proveito, então eu vejo que a igreja agora tem uma grande oportunidade. Quando eu falo igreja, somos nós. Sim. Né? Nós temos uma grande oportunidade de fazer uma nova igreja. Uma nova igreja. Em todos os sentidos. Um novo louvor, esse período vai fazer com que muitas pessoas que tenham o dom de cantar, criem letras agora que esteja envolvida com o momento, entendeu? Muitos trabalhos dentro da igreja, muitas ideias novas na igreja, entendeu? Então hoje eu vejo que a igreja ela vai voltar melhor. Legal. Com certeza. Tanto é que a tendência agora são esses programas através das redes sociais, que vai descobrindo talentos, pessoas que estavam obscuras na igreja estão aparecendo, né? Essa semana eu vi também na página do MCA que existe uma igreja aí que já está fazendo a live com as crianças. Então é uma coisa que antes não se passava na cabeça de ninguém. Sim. Tratavam a criança como criança, né? Mas a criança ela também tem ideias, né? Ela tem inovações, então ela tem uma visão até melhor do que os adultos em determinada ocasião. Então esse momento agora é muito rico para a igreja. Vai depender muito dos seus líderes, né? A liderança, como elas vão acolher essas ideias e ter assim um foco de que todos fiquem ocupados. Sim. Nada de medo. Então, só está dizendo para mim que a gente precisa transformar aquilo que visivelmente parece ruim e pegar e extrair o lado bom. Pensávamos que era ruim. Pensávamos que era ruim. Né? É aquela coisa Mas de tudo tem lado bom. Ficar preso ao passado, né? Ficar preso às regras, né? Regras foram quebradas agora, entendeu? Verdade, então verdade. A gente vê que muitas frases foram por água abaixo, entendeu? Muitos pensamentos. Não, porque no meu tempo, não, o tempo é hoje. Passou. Essa coisa, porque no meu tempo, não, o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo é agora. Eu vejo assim. Então, vamos, para a gente finalizar, eu queria que desse um conselho, um recado para quem está nos assistindo, para ela entender todo esse universo aí e tentar sair dessa situação, controlando o seu medo. Dê um recado para essa. Eu falo para você não em forma de conselho, né? Porque o CVV, ele não dá conselho, né? Ele apenas encoraja você a enfrentar a sua dificuldade.
Mas eu digo a você que está nos assistindo que pense positivo, isso já está passando. Agora essa frase, fique em casa, está cada dia mais sendo esquecida, e vamos voltar à igreja, vamos fortalecer a nossa fé, e a igreja espera de você que traga algo novo. Antes nós íamos para a igreja ouvir algo novo, mas a igreja agora espera que você traga algo novo, traga uma palavra nova, traga uma atitude nova e traga também ideias novas. Isso é que eu desejo a você que está nos assistindo. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a sua audiência aí, você que tem acompanhado o programa Caos, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não curtiu nem compartilhou, pode compartilhar. Todos os vídeos das séries estão lá no YouTube. Você pode compartilhar todos eles e curtir tudo, que você possa tirar o melhor proveito disso, dessa situação difícil, que você possa aprender, não ficar olhando para o lado negativo da coisa, mas olhar para o lado positivo. Então não se esqueça de compartilhar, curtir e ativar o sininho. Deus te abençoe. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um programa, por mais um momento que nós estamos vivendo, e temos certeza que vamos sair daqui mais fortalecidos para enfrentar os nossos medos. Nós vamos sair daqui mais fortes para enfrentar e vencer a nós mesmos com fé, crendo no Senhor, que o Senhor é a nossa força. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, e nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, e que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro desta igreja. Jesus é o centro desta igreja.